Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast aqui da comunidade Arca. Esse é o Arca Podcast, chegando aqui mais uma vez, um novo episódio para você. E eu queria agradecer a sua participação, a sua audiência, a sua presença conosco em todo esse caminhar do nosso podcast. Muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Se esse conteúdo tem te abençoado, tem te edificado, eu peço que você considere se inscrever no nosso canal, compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Amém? Então vamos lá, nosso podcast de hoje especialíssimo. Está aqui conosco meu amigo Padre Paulo. Padre Paulo, muito bem-vindo. Deus te abençoe. Quero agradecer pela oportunidade de o senhor estar aqui, pela presença. Não foi fácil conciliar a agenda, né, Padre? Mas Cheguei. conseguimos, estamos aí. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu queria já que você se apresentasse aí, Padre, para a turma, para a nossa audiência. Pastor Fred, uma alegria estar aqui neste espaço em que tem levado esperança, informação, conteúdo da fé cristã de qualidade para formar as famílias e as pessoas que têm acesso a este canal no YouTube. Deus seja louvado por Amém. essa iniciativa, Deus seja louvado pelo ministério do Senhor e por toda a comunidade Arca. Deus seja louvado pelos membros da comunidade. Estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade em estar aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Padre Paulo, pertenço à Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, que compreende aí 24 cidades ao entorno aqui da nossa região. Estou atualmente pároco na paróquia São Pedro, no bairro Limoeiro, que compreende 11 comunidades de fé além da matriz. É uma alegria chegar até você através dessa iniciativa maravilhosa que o nosso irmão Pastor Fred teve. Amém, Padre. E pastorear por aqui é sempre bênção, né? Interior sempre é uma bênção, né, Padre? Eu sou suspeito para dizer porque eu amo a região do Vale do Aço, principalmente em Patinga. Fiquei surpreso com a oportunidade de, com menos de um ano de ordenado, Dom Marco Aurélio confiar esta missão a mim. Inclusive, quero deixar aqui um abraço carinhoso ao nosso bispo Dom Marco Aurélio e a todos os irmãos do presbitério que compõem o corpo presbiteral da Diocese de Itabira Fabriciano, né? E é uma alegria estar aqui na região. A minha cidade de origem, Pastor Fred, é Nova Módica, é o interior do interior. Então compreende aí até 4.000 habitantes, Olha só. é bem interior. Mas desde criança eu sempre passei férias aqui. Então foi criando um vínculo. E quando me despertou esse desejo de ir para o seminário, eu acabei por aqui fazer o caminho na Diocese de Itabira, porque eu já tinha um vínculo aqui e aos 15 anos de idade eu vim aqui para começar a estudar, desbravar o mundo, novos horizontes. E aí Deus me chamou para esse caminho e aí cá estou hoje aqui com o Oh, que Senhor, legal. Deus e os seus caminhos, não é mesmo, Pastor Fred? Pensa. E aí é interessante isso, porque normalmente a gente que é do interior costuma sair cedo de casa, né? Sim. Eu saí cedo também para estudar, então Uhum. eu sei como é que é essa jornada nossa, né? Eu saí com 15 anos de idade Olha também, né? só. Na época fui fazer escola técnica, então. Aham. Que legal. Eu já cheguei a morar em Belo Horizonte antes de entrar no seminário, mas a Diocese de Itabira era a única referência que eu tinha. Então eu tinha o desejo de ser padre, me veio essa inquietação interior. Eu disse, agora eu preciso então discernir. Então a única referência de seminário que eu tinha era Itabira. Mesmo tendo Belo Horizonte, Teoflotone, né, que é a região da minha Aham. cidade de origem, só que como eu dei uma afastada na minha adolescência, eu sempre fui criado com vínculos religiosos desde criança, e etc. Mas na adolescência eu acabei me afastando e Deus me chamou lá. E Deus me chamou lá e nesse afastar, a única referência que eu tinha de seminário era a Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano. E aí eu fiz de tudo, saí de Belo Horizonte, voltei a morar aqui, trabalhei aqui, sabia? Eu trabalhei na Peran já.
Olha que legal. Antes de entrar no seminário, eu trabalhava na Peram. E aí Deus foi me chamando e é aquela passagem: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Né? Então eu demorei um pouco até assimilar, né, a ideia. Eu perguntava para Deus: você tem certeza que você está fazendo? Sou eu mesmo. Pois é. E ali eu fui escutando o chamado de Deus, fui fazendo discernimento junto com a igreja, porque quando o jovem se apresenta com o desejo de ingressar no seminário, há todo um acompanhamento prévio. Antes de entrar no seminário, existe aquilo que nós chamamos de encontros vocacionais. Uhum. Então a igreja te acompanha, realiza encontros vocacionais, trata de assuntos como vocação, vida existencial, familiar, faz testes psicológicos, né? Então tem todo um processo que a igreja encaminha os futuros padres. E ali a Diocese de Itabira me acolheu e fui fazendo esse caminho. Nós temos etapas formativas, Pastor Fred. A primeira etapa, além dos encontros vocacionais, então quando a igreja reconhece que você, de fato, pode ingressar nesse caminho em consonância com o seu desejo, tem uma primeira etapa que se chama propedêutico, que é aquela primeira fase em que o formando ele vai ser acompanhado nessa etapa, é considerado como uma espécie de seminário menor. Uhum. E depois que a pessoa passa por esse processo, ele vai para o seminário maior, que é a etapa de configuração a Jesus Cristo, etapa e também de discipulado, né? Filosofia e teologia. E depois nós passamos por um processo ainda assim, depois de 5, 6, 7 anos de caminhada dentro do seminário, nós passamos por um processo de síntese pastoral, que é onde o formando, depois de ter passado por essas graduações de vida comunitária, espiritual e pastoral, é acompanhado ali por um pároco na paróquia. E aí depois encaminha-se a ordenação. Então, pode-se contar aí 10 anos De jornada. de jornada e fui muito feliz no período de seminário. A sementeira, né? É tempo de semear Sim. para nós darmos o suporte. Que legal, padre. É. E como é que foi a vocação pastoral, padre? Como é que foi esse chamado? Nossa história é bem parecida, tá? Eu Legal. também, criado na igreja, Uhum. na adolescência deu uma desviada, depois Deus resgata a gente, traz de novo, né? E aí comissiona ao ministério. É uma história muito parecida com a do senhor. Então, como é que foi essa vocação, esse chamado pastoral? Então, minha vocação, ela nasce com a experiência que eu fiz depois, na adolescência, juventude, com Cristo ressuscitado. É essa experiência com Cristo ressuscitado, que é essa experiência querigmática do primeiro amor, aquele impacto que nós temos com a presença de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, foi que fez despertar em meu coração esse desejo de segui-lo especificamente nessa vocação. Porque muitas vezes, pastor, as pessoas acham que servir a Deus só compete ao pastor, ao padre, à freira, ao religioso, e nós sabemos que todo batizado, ele é convidado a servir a Cristo. E muitas pessoas, inclusive, pastor, têm se enveredado por muitas ideologias, por muitos poderosos, por pessoas que correspondem ao ato de fala ali, né, de uma posição de fala, e têm abandonado a fé. Então, você, meu filho, minha filha, que se enveredou por essas ideologias, retorne ao coração de Cristo, porque é só Ele que é capaz de revelar aquilo que você é e aquilo que você nasceu para ser neste mundo. Então, pastor, eu fui fazendo esse caminho de descoberta de mim mesmo, de fato daquilo que Jesus queria, e fui vivenciando essa experiência do amor de Deus todos os dias, né? Então, eu vejo no nosso âmbito pastoral aqui, existem muitas almas que precisam fazer essa experiência. Então, quando eu vejo sempre alguém que está completamente oposta ali à proposta de vida que nós nos propusemos a viver, eu sempre penso, eu também poderia ser um daqueles, né? Que não fez a experiência com Cristo, mas Deus foi muito generoso com o nosso coração, não é mesmo, pastor? Foi.
É muita graça, né? É uma Exatamente. graça. Então eu sou muito grato a Deus por aquilo que ele me tornou. E eu só sou o que sou hoje pela graça dele, né? A gente sabe que quanto mais sincero nós somos com o nosso coração, pastor, nós vamos descobrindo a miséria que nós somos, né? E nós vamos descobrindo paralelamente o tanto que Deus tem paciência com o nosso coração, com os nossos processos, tanto que ele nos ama, o tanto que ele acredita em nós. Então você que nos escuta, não tenha medo de se descobrir em Deus, de permitir que ele de fato te revele quem você é, que revele a sua vocação. Ele te chama, independente da situação que você esteja, ele te chama. Ele te quer por perto, ele quer curar o seu coração. E assim Deus foi fazendo essa experiência, pastor Fred, comigo, na minha história de vida. Um dos grandes dramas do seminário é a lógica de abandonar as sacolas, as túnicas que Jesus coloca. Porque eu lembro que eu já morava sozinho com meus irmãos antes de entrar para o seminário. E quando a gente entra para o seminário, a gente se propõe a abandonar tudo. Então, trabalho, tudo que você tinha, né? Em vista dessa vocação. E foi uma das grandes questões, assim, existenciais, as grandes crises, né? Meu Deus, eu estou abandonando, largando, né? Deixando de inserir no mercado de trabalho, deixando tantas coisas para seguir este caminho que, embora houvesse o desejo, tem que existir o consentimento da igreja, a confirmação da igreja nesse caminho. E aí eu fui na cara e na coragem, discernindo à luz do Espírito, e eu me perguntava, pastor Fred, eu sempre chegava para o meu reitor, para o bispo e dizia para eles, olha, o dia que eu descobrir que não é mais esse caminho que eu quero, eu vou chegar para os senhores e vou dizer, olha, não dá mais, não é o meu caminho, realmente eu descobri que não era. Então todos os dias, pastor Fred, eu me perguntava, é isto que eu quero? É este o caminho que eu quero? É este o caminho que de fato Deus quer e que vai me realizar também? Que é uma das dúvidas que as pessoas têm é, como eu vou descobrir a vontade de Deus em minha vida? E às vezes elas acham que a vontade de Deus muitas vezes está em desacordo com aquela vontade interior que a pessoa tem. Porque de fato existem nossos caprichos, mas a vontade de Deus tem que conciliar com a nossa também. Então, à medida em que nós fomos caminhando, eu pude ir percebendo esses caminhos, né? Então você pergunte sempre, tudo que você for fazer, qual a vontade de Deus para a sua vida? Jesus subiu ao monte para rezar, certamente para perguntar qual é a vontade do Pai em sua vida e no mundo. Então, você não duvide da força transformadora que o Cristo ressuscitado pode exercer na sua vida e na sua história. É interessante porque essa experiência pessoal com Deus transforma a nossa vida, né? Eu lembro que a minha conversão eu estava completamente afastado de Deus, da igreja, de tudo. E eu fui num retiro de carnaval com o pessoal da igreja. Ia ser na praia, né? A gente, cidade do interior, vamos pro retiro. E eu lá no retiro nunca pensei, sabe, assim, nada de igreja. E lá eu tive uma experiência com Deus, eu tive um encontro com Deus que transforma a vida da gente para sempre, né? Que bênção, pastor. E aí é o texto que você citou de Jeremias, né? O Senhor nos seduz, a gente se deixa seduzir, mas se a gente tenta calar, essa palavra queima, né, Padre, na nossa vida e a gente se Exatamente. entrega, né? A gente abre mão de planos, sonhos, né? Do que você fala, de uma série de coisas e nos entregamos, né? E aqui eu gostaria de tratar um assunto, pastor Fred, que é sobre o materialismo histórico, que comporta aí alguns filósofos materialistas, Hegel, Marx e por aí vai. Então, desde o advento ali do século XX, XIX, nós tivemos uma redução da hermenêutica de horizonte de sentido do ser humano. O ser humano ele foi reduzido à razão, abandonou-se um pouco a fé, né? Traduzindo, né? Vamos colocar Deus para escanteio, no máximo fica no âmbito da crença, então o fiel vai ter possibilidade de crer naquilo que ele quiser, mas o centro é a razão, o centro é o ser humano e nós vamos resolver todos os problemas do mundo com as nossas próprias capacidades.
E o senhor toca num assunto muito interessante, que os retiros, essas experiências na igreja, elas são fundamentais. Só que muitos jovens não estão mais se abrindo a essas oportunidades. Quando a pessoa fala, vamos na igreja, muitas vezes o jovem fala, você está de brincadeira comigo, né? O que eu vou fazer na igreja? Então, preferem se entregar às coisas do mundo, que são mais sedutoras de fato, a princípio, né? Ali como uma fantasia, e hoje a geração, não só os adolescentes, jovens, até mesmo os adultos, abandonaram essa dimensão da fé, que é importantíssima para sustentar o ser humano no mundo. Então, quantos jovens, pastor, receberam esse convite de ir, até mesmo esse retiro que o senhor foi tocado, nos que eu participei, mas não se oportunizaram? Você, jovem, que nos escuta, meu filho, minha filha, se você receber um convite para rezar, para orar na igreja e no retiro, vá, aproveite, porque talvez seja a oportunidade que Deus esteja esperando para que você possa florescer na sua vida espiritual, assim como o pastor floresceu, assim como eu floresci. Eu também participei de vários retiros, viu? E é muito impressionante, olha, está algo impressionante como que nas escolas, nas faculdades, está tendo todo um processo, uma massificação de ideologização das mentes dos alunos, e nós precisamos tratar sobre isso seriamente, né? E refletir, porque de fato, quando o ser humano reduz o seu horizonte de sentido, a sua hermenêutica, apenas às questões imanentes, ou seja, somente aqui no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu toco, eu acabo deixando de viver muita coisa, deixando de descobrir muita coisa que existe dentro do coração humano, que com certeza, como nos diz Santo Agostinho, eu procurava fora e tu estavas dentro de mim. E muitas pessoas não têm essa oportunidade, porque não se oportunizam fazer experiências de fé nas comunidades, igual aqui na comunidade Arca, né? Eu fico imaginando quantas pessoas assim lá no Limoeiro, quantas pessoas são convidadas para ir à igreja, aqui na Igreja do Senhor, para orar junto aqui à comunidade Arca, e quantas pessoas negam porque acham que essa questão de fé é algo que deve ser subjugada, levada para escanteio, e tá tudo certo se não tiver, não é mesmo? Essa questão, né, do materialismo e Uhum, toda essa cosmovisão, né, do aqui e agora, do uhum, material, contaminou demais. uhum, Inclusive a nossa pregação, né? uhum. Inclusive o anúncio do evangelho. E a gente vê que hoje as pessoas estão no centro de tudo, né? Uhum, É elas com elas mesmas, né? Então, quando uhum. você chama para ir na igreja, não, não vou não porque eu sirvo a Deus do meu jeito. Então, você não está servindo de jeito nenhum, né? Exatamente. Não existe servir a Deus do meu jeito, né? É, Deus nos deu uma comunidade, né? Nos deu um lugar para a gente estar junto, né? exatamente, pastor. Na liturgia, quando nós começamos a aprofundar, a gente sabe que a comunidade de fé, quando se reúne em nome de Cristo, ela se torna a extensão do corpo de Cristo ressuscitado. Então, é impossível pensar uma fé vivida somente dentro de casa. É algo que a pandemia acentuou muito no Acentuou. coração das pessoas, Sim. né? Essa coisa de, olha, já que aconteceu a pandemia, então, se é possível, então, seguir a fé assim, eu vou continuar do jeito que estava. Mas, atenção, foi um momento extraordinário, ou seja, que não era o ordinário do ser Isso. humano, que nós precisamos nos readequar para não deixar de suprir o nosso Foi coração de uma fé. exceção, né, padre? Ali não era a Exatamente. regra da caminhada da igreja, né? Exatamente. Então, você, filho, que nos escuta, né, pastor? Você que talvez esteja escutando isso lá do seu sofá, da sua casa, esteja longe da igreja, procure uma comunidade de fé para expressar, externar aquilo que Deus coloca em seu coração, em louvor, em oração, em ritos, não é mesmo, pastor? Exatamente. É isso aí. Ô, Padre Paulo, agora uma curiosidade aqui. Como é que é a a atuação pastoral do senhor hoje? O senhor está na paróquia do Limoeiro, São Pedro. São Aham. Pedro. Ali você pega Limoeiro, zona rural de Ipatinga, Toda. toda a zona rural. É.
Então não tem uma visita que você não volta com frango e uma dúzia de ovos. Então, rapaz, o queijo, pão de queijo, e bolo e por aí vai, viu? Olha, pro padre jogar bola e manter o físico não é fácil, Uma hein? broa. Muito, muito bolo. Só bênção de Deus, viu? Onde o padre vai, eles apresentam uma mesa farta de comida. Que benção. Aí o senhor tem ali a igreja do Limoeiro, né? Ali a igreja de São Sim. Pedro e tem algumas congregações, atende no... São capelas, né? A igreja ela tem a paróquia, que é a matriz, Uhum. e na paróquia compreende as outras comunidades ao entorno da matriz. Então, a Igreja Católica compreende a matriz como a norteadora espiritual que vai também abrangendo ali as outras comunidades que pertencem à paróquia, que compõem a paróquia. Então, nós temos hoje ali São Sebastião, que é uma comunidade, tem o seu padroeiro São Sebastião no bairro Recanto. Nós temos Chácaras Madalena, que é Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira. Nós temos Bela Vista do Ipaneminha, que é a Sagrada Família. Nós temos o Tribuna, que é a comunidade São José. Nós temos também o condomínio, lá que nós vamos assistir espiritualmente. Lá é a comunidade Nossa Senhora do Carmo. Nós temos Pedra Branca, que é a comunidade Santa Rita, Barra Alegre, que é a comunidade Imaculada Conceição, Nova Aliança, que é a comunidade Nossa Senhora das Graças. Então, assim, são muitas comunidades ali que o padre está lá assistindo espiritualmente, né, com missas, acompanhando as pastorais, os movimentos que tem. Temos em Ipaneminha também, que é uma igreja histórica, muito Histórica. bonita aqui. Bonita. Já tirei foto lá, bonita. Pois é. É. Inclusive vai ter a festa do centenário aqui, então todos convidados, vocês que nos assistem aí. Então lá é São Vicente de Paulo, a padroeiro, né? Então são várias comunidades ali que o padre tem que assistir, tá junto, celebrando, acompanhando. Eu vi a agenda do senhor no final de semana, né? É, Sábado, acho que 5 missas, um casamento, domingo mais exatamente. missa, mais visitas. Exatamente. Correria, né, padre? Exatamente. E a messe é grande e os operários, a gente costuma dizer que são os mesmos, né? Muda-se pouca coisa lá na igreja, mas o padre tem insistido para que mais pessoas assumam. Isso tem a ver com um pouco daquilo que a gente vem Sim. refletindo sobre Uhum. a redução da dimensão da fé. Então, muitas pessoas têm a fé apenas como um cumprimento social. Então, eu vou cumprir ali socialmente o meu papel de evangélico, católico, mas não me envolvo com a comunidade de fé, eu não tenho ali um compromisso com a comunidade de fé. Aquilo que a gente reflete muito na igreja, espiritualidade fast food, né? Eu vou lá, colho aquilo que eu preciso, depois vou embora e tá tudo certo. Quando eu precisar de novo, eu vou de novo, volto. Então, essa espiritualidade fast food que ficou muito acentuada na pandemia, né? Ao Verdade. ponto, assim, às vezes de ter algumas práticas pastorais terríveis, né? Que é de na pandemia distribuir comunhão, aquela coisa, né? De o carro ir passando, distribuindo comunhão e etc, né? Então nós tivemos que nos readaptar, mas graças a Deus, com a graça de Deus, a esperança deve sempre nortear e Deus nos comprovou que de fato Superamos, né, padre? superamos. Superamos. É. Superamos e precisamos estar preparados, né, para tudo que tiver que vir neste mundo, não é mesmo? Verdade. Ô, padre, agora eu queria voltar um pouco, né, no chamado do senhor, no chamado pastoral. Era muito comum, né, até pouco tempo, né, ou algum tempo atrás, né, era muito comum que as famílias se alegrassem muito Uhum, quando algum membro daquela família tivesse uma vocação sacerdotal, né, uma uhum, vocação pastoral. E com o passar do tempo, né, eu acredito que até esse materialismo, né, que o senhor citou uhum, e essa antropocentria, né, a gente ficar no uhum, centro de tudo, fez com que as famílias nem se alegrassem tanto mais, né, com as uhum, vocações, né?
eu tinha um sonho do meu filho ser médico, e ele vai Uhum, se dedicar a um chamado religioso e tal. uhum. Quando o senhor falou com a família, falou: esse é o meu chamado, esse é o caminho que eu vou seguir, o senhor já estudava em Belo Horizonte, como é que foi a reação Uhum. da família? Como é que o pessoal recebeu essa notícia? Então, de forma muito positiva. Minha mãe, ela sempre foi aquela coisa, né? Filho, se você tá feliz, independente do caminho que você siga, eu também estarei feliz. O meu pai me surpreendeu, ficou muito mais feliz ainda. Diria até do que minha mãe, por incrível que Que pareça. legal. É. E eu fui fazendo os encontros vocacionais, eu não falei pra ninguém. Eu fui fazendo no meu interior, no silêncio, rezando. Fui lá em Tabira, a gente ficou um ano sendo acompanhado ali, todo mês indo lá, uma vez por mês, faz os encontros vocacionais. Como eu trabalhava, em novembro, por conta de ser justo com a empresa, de conseguir um outro profissional para substituir, dá tempo, eu me apresentei à supervisão e dizer, olha, eu estou fazendo esse caminho e eu acho justo que vocês preparem outra pessoa para ocupar o meu lugar, para não, né, eu não, de um dia para o outro, olha, dá licença, obrigado, até mais, fique com Deus, não dá, né? Então acho que é para uma questão de justiça, de seriedade, reciprocidade, gratidão à empresa, eu fui até a supervisão. Também falei para minha família e os meus amigos só no último momento, em dezembro. Então eu ia entrar no seminário em fevereiro, em dezembro eu disse, olha gente, eu fiz discernimento e todo mundo ficou meio assim, né? Porque como eu estava afastado, ninguém imaginava que eu ia Pegou para de esse lugar. surpresa. Foram pego de surpresa. Mas minha mãe ficou muito feliz e minha mãe me trouxe uma mensagem muito bonita, assim, de força, né? Porque como eu disse, um dos grandes desafios de seguir nossa vocação é romper com a vida infantil. Né? É de fato ser adulto na fé, ser adulto na vida. Então, aquele corte do cordão umbilical, essa saída de casa para ir para o seminário, não é fácil. Né? E aí ela me disse uma frase muito bonita. Ela falou assim: filho, olha, onde você estiver, o meu coração vai estar unido a você. Que Se legal. você estiver feliz, eu vou estar feliz também. Então, aquilo me deu muita força para seguir, né? Para muita coragem para dizer eu posso enfrentar o mundo, né? Então, e meu pai ficou muito feliz também, né? E muito orgulhoso, né? Mas essa questão assim da família ficar feliz, existe uma dimensão espiritual que é muito bela, que de fato nós católicos, pastor Freire, nós acreditamos que existe uma mudança substancial no ser do padre, que é capaz de transformar o profano em sagrado, né? Então, existe uma mudança ontológica mesmo no ser, né, do padre, que aí muitas pessoas reconhecem essa beleza. Agora, muita gente reconhece a questão de status, né? Que já se perdeu, né? Hoje, o padre, infelizmente, se tornou uma figura, por conta dessa visão reduzida, uma figura assim como tantas outras, né? Na mente das pessoas. Então, então, naquela época, nossa, você ter um padre na família né? Mas hoje, de fato, minha família é muito feliz com minha escolha e eles gostam muito, sentem muito orgulho, né, daquilo que eu me tornei, daquilo que Deus fez em mim, né? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Amém. seu nome. E Amém. faz na vida do Senhor também, eu tenho Faz, certeza. faz, sem dúvida, sem dúvida. Padre, e aí, o senhor no seminário, como Uhum, é que foi esse tempo lá? Alguma história engraçada, algum evento assim marcante? Eu lembro quando a gente estava no seminário, né, uhum, quando eu fiz o seminário, é, s- todo encontro tinha uma história boa para aham. lembrar, né? O senhor tem alguma assim que... Sim, claro, nossa, são várias histórias. 8 anos de seminário, você imagina? É muita história para contar. Mas assim, as histórias que ficaram guardadas em meu coração, que eu sempre fui uma pessoa mais assim séria, né, no sentido assim de ficar mais focado no meu caminho. As experiências mais lindas que eu tinha, Pastor Fred, era com o povo assim, e nos lugares mais improváveis, mais simples. Eu me lembro de uma experiência muito bonita que eu era seminarista ainda e uma senhorinha da igreja, muito
humilde. Eu lembro que no dia do meu aniversário eu estava fazendo pastoral. Então não tem essa de cantar parabéns com a família. Não, você vai para pastoral no final de semana e vai servir a Deus e a igreja. E se sua família estiver por perto, ou se não tiver, paciência, né? E vida que segue. E aí eu lembro que ela chegou com um presente para mim. Quando eu abri, era uma caixa de escova de dente. Uma pasta de dente, né? Uma caixa de pasta de dente e um sabonete. Mas ali a pessoa me entregou com tanto amor que ali eu vi o cuidado de Deus. Eu sempre consegui identificar nesses pequenos gestos Deus dizendo: eu estou com você. Então foram experiências assim maravilhosas que eu fui fazendo ao longo da história, porque quando nós começamos a estudar, a gente começa às vezes a achar que a gente é semideus, né? Que nós sabemos tudo. Então essas experiências foram me reconduzindo para a fé genuína. Então, de fato, a gente estuda acerca de Deus, o discurso de Deus, aquilo que ele quis comunicar ao mundo, ao ser humano, aquilo que ele era, mas também a gente não pode perder de forma alguma a dimensão da fé, que muitas vezes não supõe conhecimento, supõe experiência. Tem muitas pessoas que não fazem experiência de Deus, fazem experiência com aquilo que diz ou que disseram ser Deus para ela. Então, na minha história de vida, né, de seminário, eu sempre tive esse caminho de retidão, de seriedade e tive muitas crises existenciais, né, porque é aquilo, para você desapegar, você precisa passar por crises, né? Ninguém né, se você fizer um caminho vocacional, nossa, maravilhoso, tudo certo, resolvido, tem alguma coisa Dá errada uma aí. conferida, porque aprender a negar a si mesmo não é Não é fácil. brincadeira. Não é. Então, eu fui fazendo esse caminho de descobrir o cuidado de Deus ali nos pequenos gestos, nas pessoas, na fé. Então aquilo foi me reconduzindo, sempre me reconduzindo para a fé em Cristo, para o chamado. Eu me lembro que nesse período de crise eu ia para a faculdade, ao seminário fica a 5 minutos da faculdade que nós estudamos lá na PUC Minas. E eu lembro que eu ia a cada passo ter um mantra: aquele que te chamou é fiel aquele que te chamou, aquele que te chamou é fiel. E a cada passo eu ia rezando, e daí a pouco as coisas se assentavam, e depois o Espírito Santo ia fortalecendo e reconduzindo para esses caminhos, né? Então são muitas histórias, viu, pastor? Mas as que ficaram cravadas em meu coração foram essas de fé. Histórias de fé, da fé do povo, da devoção que eles têm, da busca que eles têm. Tudo isso me ajudava a rezar mais, tudo isso me ajudava a me conectar mais com o meu chamado. Agora, como que nas coisas mais simples Deus fala com a gente, né? E você vê você ganhar creme dental, ganhar sabonete, né? Aham. Isso mostra um cuidado tão detalhado de Deus com a sua vida, né? Fala Sim. assim, olha meu filho, eu tô cuidando de tudo. Não Aham. vai te faltar nada. Isso Exatamente. é muito maravilhoso, né? Pois E é. esse é um ponto que a gente precisa, né? Igual o senhor falou da sua caminhada, né? Até a escola, né? Até a faculdade lá, do o seminário, né? Até a PUC. É, a gente precisa guardar no coração algumas porções bíblicas, né, padre? Uhum. Guardar um salmo, né? Uhum. Guardar uma porção do evangelho que fortalece a nossa fé nesses momentos de crise, né? E às vezes a gente está tão desligado assim, né? Exatamente. E olha Não que memoriza mais algumas porções da escritura, né? Que fortalecem. um dos grandes desafios já no seminário é nós não perdermos a nossa conexão interior com Deus, com o nosso chamado, com o primeiro amor. Eu sempre rememorava a experiência que fez com que eu estivesse lá. Porque às vezes, e hoje nós estamos muito desta forma, a questão do ativismo pastoral. Fazendo muita coisa, correndo muito, faz, mas nós não estamos mais refletindo nem sobre o que nós estamos fazendo, a quem nós estamos atingindo, para que nós estamos fazendo. Então, a gente tem tomado esses cuidados, essa reflexão,
Nós temos hoje um grande problema, eu não sei como é que está em relação aos pastores, mas em relação aos padres, muitos padres adoecidos, burnout, ansiedade, o número de suicídio Suicídio muito alto. grande de Alto também. sacerdotes. Alto. Eu não sei como é que é em relação aos Mesma pastores. coisa, o cenário é o mesmo, padre. Então eu penso que tem um filósofo, Qumran, ele é até católico, ele diz que ele tem um livro dele muito bom, inclusive indico para o senhor, A Sociedade do Cansaço. Ele vem refletir sobre esse ativismo, que tem um pouco do materialismo aqui por trás, né? Essa coisa do produzir, do fazer e esquecer o ser, né? Então ele vem dizer que ele entra na igreja quando ninguém está, que é onde ele consegue se conectar de fato, né? Lá na paróquia, assim que eu cheguei, é uma das coisas que eu mais insisti e insisto até hoje é com silêncio. Porque não é possível nós orarmos se nós não tivermos minimamente momentos de silêncio. Na igreja, tenho certeza que aqui também. E mesmo quando as pessoas saem, acaba ali a missa, o ide em paz, o Senhor os acompanhe, muitas vezes vira um mercado, assim. As pessoas, elas querem, porque a igreja é um ambiente de encontro, então, ô fulano, ô comadre, ô compadre, e tal coisa, como é que tá? Já ali dentro. Então, eu tenho insistido, gente, não, calma, né? Conversa lá fora. Aqui na igreja, o templo é lugar de silêncio. Inclusive, nós temos lutado muito para o silêncio externo, para que se tenha, porque a Santa Missa é um rito, Pastor Fred, que supõe silêncio, que supõe contemplação. É um mistério que vai ao encontro da nossa humanidade. Então é algo para nós muito sublime, aquilo que acontece na Santa Missa. Então nós temos insistido lá, graças a Deus nós temos dado passos significativos de fazer com que o bairro entenda que quando a comunidade de fé está celebrando, ela precisa ser respeitada. As motos que passam, o carro de som alto que passa, precisa passar em frente à igreja, não só a igreja católica, mas também a igreja dos nossos irmãos evangélicos, precisa ter esse respeito e nós não devemos nos furtar de nos posicionarmos pedindo exigindo, não é só pedindo, é exigindo esse respeito. Uma reverência, né, padre? É porque você viver em comunidade, você precisa de limites, Exatamente. né? Então, se você quer escutar o seu som alto, coloca o fone de ouvido. Ninguém é obrigado a escutar a música que você gosta ou que você quer transmitir, né? Então, se você quer, por exemplo, dar o grau que eles falam, né? O grau O grau. lá na moto, vai pro campo, lá tem muito espaço, não corre risco de machucar ninguém, não faz barulho, não atrapalha ninguém, né? Então, nós temos feito esse processo de diálogo, nada imposto, mas de dialogar com as pessoas, porque às vezes as pessoas realmente não se atinam a essas questões, né? Mas nós estamos fazendo esse caminho lá de discernimento, de amadurecimento com o bairro em relação à comunidade de De fé. resgatar esses valores, né, padre? Com certeza. Precisamos de um resgate disso. Sim. Né? Mas a situação, em termos de liderança, o cenário é o mesmo, sabe? Nós temos visto muitos pastores, assim, completamente adoecidos, né? Uhum. E é um cuidado que nós precisamos ter, né? Sim. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que de Deus nós somos cooperadores. Uhum. Né? Então, eu coopero com o que Deus está fazendo. Se Deus não está fazendo, eu não tenho que ter uma iniciativa que o Senhor não me orientou, né? E muitas vezes o que adoece a liderança é esse ativismo, é querer fazer muito e prestar conta para quem ele não vai prestar conta, né? Para quem nós vamos prestar conta, tá vendo tudo, conhece o nosso coração. Então... E a grande questão é que no ativismo subjaz ali, né, por trás ali do ativismo, existe a carência, né? Então, o sacerdote, o pastor, um líder, quando ele está desequilibrado, ele perde de vista a dimensão da espiritualidade, ele perde de vista o ser, o porquê ele está fazendo aquilo, para quem ele está fazendo aquilo, e ele acaba se perdendo nas atividades
e acaba adoecendo, não só a si, mas também ao entorno, Às contaminando. vezes até uma fuga, né, padre? A gente Uhum, tem um trabalho de mentoria com homens, né? Então a uhum, gente junta umas 2, 3 turmas no ano e a gente faz um trabalho de mentoria. E eu costumo falar para os homens que as coisas não começam a ir mal em casa quando uhum, você se dedica mais ao trabalho. uhum, Às vezes você está ficando mais no trabalho. Ou às uhum, vezes o pastor está ficando mal na igreja, porque as coisas não estão indo bem em casa. uhum, Então, aí você precisa ver o que começou primeiro, né? Então, uhum. essa falta de paz, né? E assim, o que está por trás desse ativismo é que às vezes preocupa a gente, né? Sim, com certeza. Por exemplo, na dimensão do casamento, o homem, ele se refugia às vezes em bares, né? Às vezes em locais aí que vocês já pensaram, e é esse mesmo que eu estou querendo dizer, né? Em locais impróprios, inadequados para um homem casado e em tantas outras situações, né? Então, o ser humano ele vai encontrando formas de concessões. Qual que é a grande chave da vida aqui, hein? Na sua necessidade, encontre concessões nos lugares certos, com pessoas certas. Então, se você busca concessão nas fantasias, e aí, meu irmão, minha irmã, acabou. Então, o objetivo da vida é encarar a realidade como ela é. Então eu tenho uma rotina, eu preciso cumprir essa rotina, eu preciso tomar banho todo dia, eu preciso trabalhar todo dia, eu preciso evangelizar, eu preciso cumprir aquilo que é próprio da minha rotina. Faça. Né? E ótimo. É só isso que você precisa fazer mesmo. Tá tudo certo. É isso, né? É isso. Agora, padre, e a paixão pelo futebol? O seu Instagram lá é Padre Jogador Caro, É, Padre né? Paulo Leal, isso mesmo. Padre Jogador Caro. E essa paixão pelo futebol, padre, é de criança? Você já é bom de bola há muito tempo, nós já jogamos bola junto, né? Pois Já é, uma alegria, viu, pastor? Nossa, foi uma bênção, viu, aquele dia. foi bênção demais. E em tempos tão polarizados, né, pastor? Pensa. Um testemunho aqui nosso. É Tempos verdade, de é verdade. polarização, olha, nós jogamos bola, nós conversamos, Conversamos, é, brincamos. com certeza, e nosso mundo precisa mais disso, não é mesmo, pastor? É Nosso verdade. mundo precisa mais disso. Então, futebol, pastor Fred, ele nasce comigo desde a infância. Eu sempre joguei bola lá na minha cidade. Eu era do time, e era uma alegria quando o técnico do time ia nas escolas anunciar a lista de convocação. A Era escalação, é. exatamente, era Seleção de Nova Módica, exata. O nome lá do time. do time de futebol é Renascer. Renascer. É, do time Renascer, lá de Nova Módica. Que Então, legal. era muito engraçado, assim. Era aquela festa, né, na escola, quando se tinha um representante da sala. Oh, tem um representante da sala no time, da cidade. Me marcou muito um dia que nós já jogamos contra o Democrata de Valadares. Olha só. Desde dos Juniores, né? tudo, Dente de assim. leite. Exato. É. E foi uma festa lá na nossa cidade, né? Eu lembro. Então, eu trouxe isso. Agora, pastor, sabe o que que é mais interessante? Esse vínculo, depois que eu ordenei com o futebol, ele começa a partir de um diálogo de um fiel com o pastor na minha vida. Olha só. É, eu lembro que quando eu estava no seminário, eu fui passar férias na casa da minha tia, e eu lembro que eu estava no Uber, aí o Uber atendeu o telefone no Viva Voz. Aí era o pastor. E aí o pastor estava perguntando questões muito próprias assim do dia do fiel. Ou seja, ele era próximo. Eu falei assim, gente, quando eu ordenar, eu quero ser um padre próximo também, acompanhar de fato a vida dos fiéis, né? Eu falei assim, ô pai, eu jogo bola. A maioria desses homens casados que não vai na igreja tá lá jogando bola. É lá que eu vou. Então, Jogando ou assistindo, né? exatamente, falando de futebol. E eu nunca tive dificuldade, pastor, que geralmente esses locais onde as pessoas jogam bola, essas arenas, são arenas mais familiares. Então, depois do futebol, tem sempre a reunião, né? Ali, quem é de cerveja toma sua cerveja, quem é do suco toma o suco, que era o meu caso sempre, né? Que é o meu caso sempre.
Mas eu estava ali. Eu estava ali como padre e as pessoas se assustavam. Nossa, o padre jogando bola aqui com a gente e etc, né? Eles não estavam acostumados com isso, né? Então, foi a oportunidade e a partir dali eu comecei a semear e os frutos foram enormes, assim. Então, o padre não está em vão jogando futebol. Não é só porque eu gosto. É porque eu entendi que ali era uma terra fértil de semeadura da palavra de Deus. E um tempo extraordinário de convivência, né, Padre? Exatamente. Exatamente. E ali o pai de família, poxa vida, nossa, lá em casa tá assim, assado. Que é aquele meio tempo entre um time e outro. Ali você já começa a ser escuta, a direcionar. E daí a pouco, ô padre, vão lá em casa, dá uma benção e assim vai. E daí a pessoa tá na igreja, e daí a pessoa tá servindo a comunidade. Então, é mais exigente. Muito mais exigente. Mas vale a pena. Vale a pena. Acabou se tornando um instrumento de discipulado. Na hora que Exatamente. você está ali, está convivendo, está Uhum, conversando. Aquele exatamente. bate-papo no final ali, sai muita coisa boa também, né, Com Padre? certeza. A Convite, gente sai tudo. escuta algumas coisas também não tão boas, né? Mas faz parte, né? Ali eu exo, ó, rapaz, respeita, É rapaz. Tá isso achando o aí, quê? é isso aí. Só para deixar claro, o dia que nós jogamos junto, nós não perdemos nenhuma, né, Padre? Tem que respeitar na Você igreja. É, já joga... bateu caro. As que nós jogamos junto, não perdemos Tá nenhuma vendo? partida. A força É. do, foi na força do espírito. É. Agora, padre, o senhor citou aí alguns autores, né, e filósofos, e tem uma frase de Santo Agostinho, né, que John Wesley citava também, que é uma frase que a gente precisa também resgatar, eu acredito, né, que ele Uhum, falava que no essencial, unidade, no uhum, não essencial, liberdade, em tudo, amor, uhum, né? uhum. Eu acho que esse é um caminho de aproximação, né? Sim. Nem sempre a gente vai concordar em tudo, ou Uhum, quase nunca a gente vai concordar em tudo, tanto que a gente tem ramificações dentro, né, da Igreja uhum, Católica, dentro uhum, do protestantismo, dentro da uhum. Igreja Evangélica, e as divergências são do ser humano, né? Uhum. Agora, quando a gente põe um toque de amor, a gente consegue aproximar, consegue conviver, e o que Sim, é essencial sempre fica acima de tudo, né, padre? E a com gente certeza. É só por isso que São Paulo vem nos ensinar que a caridade é a única coisa que vai restar. É a única coisa que Deus vai levar em só consideração. vai sobrar isso. Exatamente, né? Agora é importante aqui nós ressaltarmos que caridade não é só fazer o bem. É fazer o bem em nome de Cristo. É fazer o bem estando nele, né? Que de fato é a virtude mais excelente que nós podemos ter. E no Evangelho agora, de domingo passado, que nós tivemos no rito da Santa Missa, a gente tinha o fariseu e o cobrador de impostos. Né? Então, o cobrador de impostos, mesmo com a sua miséria lá, soube rasgar o seu coração diante de Deus. E quem se propõe a fazer caridade, estando em Cristo, é um rasgar-se do coração, né? É um reconhecer que eu sou miserável, Deus me acolhe e por isso eu sou capaz de ajudar também a quem precisa, né? Então, é uma explosão de luz tremenda em nossa vida quando nós nos propomos aí a fazer caridade, né? É uma bênção inesgotável. A Santa Missa, nós acreditamos que na Santa Missa existe ali também uma grande dimensão da caridade, que é onde Jesus vem ao nosso encontro através da Eucaristia. Então, é, é uma bênção de Deus mesmo a caridade, viu, Pastor Fred? Esse texto, né, do apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Agora eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, né? Não, não tem caminho melhor nem maior Uhum. do que o amor, né? Do que Exatamente. é o dom supremo. Com certeza. E hoje a palavra amor foi muito deturpada, né, Nossa. pastor? A Então, gente tem, de forma geral, um esvaziamento de sentido das coisas mais essenciais que nós temos, né? exatamente. Amor, fidelidade, Sim, entrega, né? sim. É aquilo, né? A redução hermenêutica, né? De compreensão do ser humano sobre a vida, sobre ele mesmo, sobre Deus, né? Então, é, às vezes a gente acha que Deus nos ama, nos permitindo fazer tudo que queremos, mas não é isso. Né?
Quem ama, exorta, Exatamente. né? Inclusive dentro de casa. Dentro de casa, eu sempre gosto de ressaltar que hoje, né, pastor, a gente vê os pais, né, uns pais muito Nutella, né? Nossa, fica com medinho de não ser amado pelos filhos, tem medo de falar não, e aí deixa o filho fazer o que quer, e depois que o filho crescer, o filho vai ter raiva do pai porque não colocou limite quando deveria, porque precisava, né? Então, você, pai e mãe, não tenha medo, meu filho, de educar o seu filho, sua filha, dizer não, porque quando ele crescer, ele vai saber perfeitamente que você o amou, educando, exortando e colocando limites. Se você não coloca, você está mentindo para o seu filho, porque quando ele crescer, a própria sociedade, as instituições vão colocar limites no seu filho que você não educou. E a forma não vai ser tão amorosa, né, padre? Exatamente. Exatamente. A forma como ele vai aprender vai ser dolorosa. Exatamente. Ô, padre, e a gente falou do futebol aqui, né? Que é o nosso caso, a gente gosta de futebol e tal. Mas hoje a gente precisa. O, o padre, o pastor, precisa estar envolvido na vida da comunidade, né? Sim. Aquele encontro só semanal para um culto, para uma missa, para um. Uhum. Isso não funciona, né, padre? A gente. É um relacionamento que vai trazer crescimento, amadurecimento, né? Você falou que o sacerdote ele precisa amadurecer por ele Uhum. mesmo e amadurecer em Deus. E a gente só vai conseguir com que isso seja replicado na igreja com o amadurecimento da igreja, né? E Uhum. nada melhor do que convivência, né? Mesmo, por exemplo, na igreja existem carismas de clausura, né? Mesmo nesses carismas, lá dentro da clausura existe uma relação de uma comunidade de fé que se relaciona, rezando juntos, tendo trabalho juntos, né? E de fato existe esse vínculo de união, de pertencimento, que é o que está faltando na nossa geração. Existe uma perda de sentido de pertencimento da comunidade de fé, né? Então, a pessoa vai lá, ora, chora, sente, mas não cria vínculo de pertencimento, né? Então, são desafios que nós precisamos encontrar saídas. E eu encontrei uma das saídas estando no futebol, estando no povo tá, né? Quarta-feira agora que vem já vou. Amanhã já vou lá na escola conversar com jovens. E aí a gente vai mergulhando, entrando no bairro, onde menos se espera e tá lá o padre falando do amor de Deus. Estar presente, né? Exatamente. Amém. Glória a Deus. Padre Paulo, muito obrigado Ô, meu pelo irmão, bate-papo. Tem alguma imagina. consideração final, alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que a gente Uhum. não abordou aqui, ou um recado final que você gostaria de falar? Tudo bem. Primeiro, seguir o padre lá no Instagram, hein? Padre É, Paulo Leal. Tá lá. Hoje o Instagram ele é todo voltado para evangelização, é. Então, são para os trabalhos pastorais, divulgar agendas, etc. E agradecer, Pastor Fred, pela oportunidade, né? Desde que aqui cheguei, como eu disse no início, tive ótimas referências do senhor. amém. E foi o que me motivou a estar aqui também, fazer questão de estar aqui. E Deus seja louvado por este tempo oportuno da graça de Deus, de aprofundamento desse diálogo, né? Penso que nós precisamos dialogar mais a nossa vida, dentro de casa, na nossa sociedade. Então, eu acredito muito na força e no poder do Espírito que conduz a igreja. Então, a palavra final é essa: que você não tenha medo de se aproximar do Cristo ressuscitado, Ele que te liberta, te salva, te livra de todo mal, Ele que é capaz de restaurar a sua vida, Ele que é capaz de dizer quem você é. Que você se lance nesse amor de Deus para que você se encontre e, se encontrando, você possa servi-lo com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amém. Padre, então, o senhor está lá na Matriz do Limoeiro, Isso. todo domingo está lá. Tem missa 8 horas da manhã, hein? 8. Você que nos assiste, vamos lá. 18 horas lá também na Matriz. Isso. Vamos deixar a rede social, se a igreja tiver, a gente deixa aqui também, vai estar na Sim, descrição do vídeo. sim. E
Vamos junto, né, padre? Vamos. A seara é grande, né? Sim, com certeza. Vamos em frente. Principalmente aqui na região nossa do bairro Limoeiro, né? Existem muitas pessoas que de fato precisam muito fazer experiência de Deus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Deus meu irmão. abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Semana que vem nós voltamos, toda segunda-feira às 10 da manhã, um episódio novo aqui do nosso podcast, Arca Podcast. Se você gostou desse conteúdo, se tem te abençoado, eu peço que você considere se inscrever no nosso canal, dar um joinha aí, dar um like para que essa plataforma entregue esse conteúdo a mais pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até segunda que vem, às 10 da manhã.